É verdade que Pitágoras era um pouco, enfim, estranho, será a palavra mais adequada. Estudou no Egito e no Médio Oriente e, ao regressar à Grécia, fundou uma escola de matemática vegetariana. Dedicou-se aí à exploração das maravilhas e mistérios contidos nos números. Pitágoras foi o primeiro a ter a ideia dos números pares e ímpares e atribuiu-lhes um sexo. O 1 era macho, o 2 era fêmea e assim por diante. Também gostava de números inteiros, coleções de uns. Apercebeu-se de que certos números inteiros tinham uma forma agradável. O 3 forma um triângulo, o 4 um quadrado, 1 mais 2 mais 3 e mais 4 fazem 10, por sua vez formam um triângulo mágico. Pitágoras também estava convencido que o boom acabaria um dia por explicar uma das questões filosóficas fundamentais da época. Há muito que os filósofos gregos tentavam descobrir aquilo de que tudo é feito. Um deles afirmou que tudo é feito de fogo, outro que era de ar, outro de água. Pitágoras afirmou que tudo era feito de números, incluindo a música. Para descobrir o que Pitágoras queria dizer com isso, vim até ao centro de jardinagem da Waterbury, em Oxfordshire. Muito obrigado. Tudo o que preciso agora é de um matemático. Eu sou um matemático. Que sorte! Mas se quiserem saber mais sobre Pitágoras, a música e a matemática, vamos precisar de alguns vasos de tamanhos diferentes. Ali estão eles. Pitágoras queria compreender por que razão certas combinações de notas soavam tão belas e harmoniosas. Portanto, se tocarmos este vaso, obtemos uma nota. Lá. Mas se combinarmos com a nota deste vaso, lá, resulta uma má combinação. Vamos ouvi-la juntas. Não funciona lá muito bem. Mas se eu tocar este vaso aqui, lá, produz uma combinação bonita. Vamos ouvi-la juntas. Mas porquê que é uma combinação tão bonita? E a resposta é matemática. A relação entre os pesos destes vasos é uma relação perfeita de 1 para 2. E é essa combinação de números inteiros que transforma isto num som bonito, ao contrário do primeiro vaso. Isto é um exemplo de 1 para 1.264, que não é uma relação agradável de números inteiros, e é isso que gera um som feio. Portanto, Pitágoras afirmava que as harmonias são combinações de números inteiros. Os números são coleções de 1. Pitágoras apercebeu-se de que estes números inteiros são de facto a razão por que as coisas soam tão belamente, e isso entusiasmou-o de tal maneira que afirmava que a matemática era a base de tudo. Podia explicar a harmonia musical e o cosmos. E foi por isso que ele inventou a frase "a música das esferas". Vamos? Não? Se a beleza da música se baseia em números inteiros, pensava Pitágoras, então o mesmo acontece a tudo mais. E uma vez que os números inteiros são coleções de uns, o 1 devia ser a matéria essencial da qual o universo é construído. O 1 nunca fora tão admirado. Mas todo o sistema de teorias de Pitágoras acabaria por estar condenado. Ironicamente, seria o triângulo que o tornara famoso a causar a sua ruína. Se o 1 estivesse no centro de tudo, também deveria estar no centro de todos os triângulos, mesmo no triângulo retângulo com 2 lados iguais. O problema é que não está. Pitágoras continuava a tentar fazer com que os 3 lados contivessem o mesmo número de unidades, só que isso não era possível. Quando um dos seus discípulos tentou chamar a atenção para este facto, os outros afogaram-no. Todo o sistema de teorias de Pitágoras de que o mundo era feito de unidades era mentira. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pobre Pitágoras, derrotado pela sua fórmula geométrica favorita. Mas o 1 estava prestes a embarcar numa nova carreira. Só que antes disso,
teria de se tornar um pouco menos real. Como todos antes dele, Pitágoras não era capaz de conceber os números a não ser que eles representassem coisas reais. O 1 não era 1, a não ser que representasse uma cadeira, ou um passo, ou um apresentador de televisão. Mas os matemáticos que sucederam a Pitágoras libertaram-se desses constrangimentos. Por exemplo, Arquimedes, hoje famoso como o primeiro exibicionista do mundo. A verdade é que ele foi o maior matemático da antiguidade. Arquimedes adorava fazer jogos com números. E levou a matemática para o campo do inimaginável, porque nesses jogos conseguia que os números fizessem coisas impossíveis. Tal como calcular quantos grãos de areia seriam precisos para encher o universo. E por muito tolos que alguns desses jogos matemáticos pudessem parecer, tinham por vezes resultados práticos de que ainda beneficiamos atualmente. Por exemplo, ele estava obcecado com o que aconteceria se pegássemos numa esfera e a transformássemos num cilindro. Qual seria a diferença da área coberta? Pessoalmente, isso não me tira ao sono. Mas para Arquimedes, o momento de maior orgulho da sua vida foi quando finalmente conseguiu descobrir a fórmula. E embora fosse uma brincadeira matemática, acabou por se revelar extremamente útil. Porque foi graças a Arquimedes que os cartógrafos conseguiram mais tarde pegar no globo e transformá-lo num mapa plano. O 1 deixara de ser a essência do universo, mas estava prestes a ser a base de uma idade de ouro da matemática teórica. Só que havia uma nova força no mundo e o 1 estava em risco de ser dominado por pessoas que tinham obsessões bem distintas. Arquimedes vivia em Siracusa, e quando os romanos a invadiram em 212 a.C., encontrava-se no meio de um cálculo particularmente espinhoso. De facto, estava tão concentrado no seu trabalho que só conseguiu dizer: "Por favor, não me estraguem isto." Se calhar não foi a frase mais sensata. E foi o fim da matemática teórica no mundo clássico. Os romanos não estavam nada interessados em abstrações como o modo de calcular o peso de todas as cabras que alguma vez tinham vivido. Eles interessavam-se pelo poder. Quer gostasse disso ou não, o 1 era agora um súbdito romano. Teve de abandonar o mundo estonteante da matemática abstrata e ocupar-se com assuntos mais práticos. Tornou-se a espinha dorsal do mundo de Roma quando os romanos o usaram para imporem uma grelha numérica rígida nos seus exércitos. Havia 10 homens numa secção. E as 10 secções, ou seja, 100 homens, chamavam-se uma centúria. 2 centúrias formavam um manipulos, que significa literalmente uma mão cheia, o que imagino que 200 soldados romanos devessem realmente ser. Mesmo as punições eram aplicadas segundo princípios numéricos. Se uma legião sofresse uma derrota humilhante, toda ela era dizimada, do termo latino para 10, décimo. Independentemente da culpa individual, um soldado em cada 10 era morto. O grande objetivo do mundo romano era manter as coisas a funcionar. A matemática teórica não lhes dizia grande coisa. E digo-vos, isso não me surpreende. Ou seja, os números romanos também não facilitavam muitas coisas, pois não, reparem. São apenas uma elaboração dos antigos entalhos em ossos, sendo a única sofisticação os novos símbolos que surgiam à medida que os números se tornavam menos manejáveis. V para 5, X para 10, C para 100 e assim por diante até o símbolo de 1 milhão. Mas continuava a não ser o sistema de contagem simples. Era adequado para as inscrições em pedras tumulares, mas pouco prático para as complicações da matemática teórica.
Tentemos escrever 1000 milhões assim. Nos numerais modernos leva cerca de 8 segundos. Sei porque tentei fazê-lo. Na numeração romana levaria algo como 16 minutos. Não é, pois, de surpreender que a numeração romana não fosse sequer usada para efetuar cálculos. Os cálculos tinham de ser feitos numa tábua de contagem, o precursor do ábaco. Os números eram empregados apenas para registar os resultados. Talvez não seja coincidência o facto de, ao contrário dos gregos, não celebrarmos hoje nenhum matemático romano. À medida que o poderio romano se difundia, o mesmo acontecia ao seu sistema numérico. Ao longo dos 500 anos seguintes, toda a Europa, da Espanha à Turquia, ficou sob o controle dos romanos. Mas mesmo quando o Império se desmoronou, a sua numeração continuou a ser usada. Mas embora o sistema romano pudesse parecer indestrutível, na verdade não o era. A sua nêmesis chegou do leste, mais precisamente da Índia, no ano 500 da nossa era, ou por volta disso. Acontece que o tinha um primo indiano que durante algum tempo vivera numa atmosfera mais rarefeita. Os indianos pareciam preocupar-se menos com a organização militar do que com a renúncia ao mundo e a descoberta da iluminação. Mas o Nirvana não estava ao virar da esquina. Alcançá-lo implicava um caminho muito, muito longo que levava muito, muito tempo. E para transmitir essa noção, os indianos inventaram números espantosamente grandes. Por exemplo, um raju. Um raju é a distância percorrida por uma divindade em 6 meses se viajar a 1 milhão de quilómetros por cada piscadela de olhos. E que tal um palha? Um palha é o tempo que eu levaria a construir um cubo de lã de carneiro com 10 km de altura, se adicionasse um fio por século. Um que fiz há pouco. Isto era um tipo de números que nos poderiam fazer, digamos, sentir pequenos, se não tivéssemos uma ajudinha dos amigos do bom. Ao contrário dos romanos, os indianos conceberam um sistema que era apropriado para os números grandes. Desenvolveram um símbolo diferente para cada número de 1 a 9. 1, 2, 3... Ou, se os desenharmos depressa, temos números árabes. É lá, não são árabes, são indianos. Usamos-los desde pelo menos o ano 500 antes de Cristo. Ele tem razão, sabiam? Os números que usamos atualmente chamam-se árabes, mas na verdade nasceram aqui na Índia por volta do ano 500 antes de Cristo. Mas há cerca de 1500 anos, ou um pouco mais se estiverem a ver uma repetição deste programa, alguém teve uma ideia estupenda, inacreditável, extraordinária, a maior revolução nos números desde que os sumérios tinham inventado a matemática. Uma criação que iria transformar o mundo. Inventaram um número totalmente novo. E ele está aqui. Dentro deste minúsculo tempo, com 1100 anos, em Gwalior, no norte da Índia, encontra-se este novo número. E no termo de uma viagem de 6.000 quilómetros, vou finalmente conseguir vê-lo. Nick, está fechado à chave. Vamos esperar, então. E enquanto esperamos, começo a interrogar-me. Por que razão este novo número não foi inventado mais cedo? É um número tão pequeno, tão simples, que dizê-lo pouco tempo leva e escrevê-lo ainda menos. Cá está ele.
Mas assim que foi inventado, mudou de tal maneira a vida do 1 que iria acabar por transformar o mundo inteiro.